Boa noite, amados e amadas irmãs, irmãos e irmãs. Muita alegria, meu coração está transbordando de alegria para que a gente possa ter contato com a palavra de Deus, na casa de Deus, por Deus e para Deus. E aqui eu estou querendo apenas ser um instrumento, porque se todos nós somos a igreja de Deus, então quem está falando aqui é a igreja, para a igreja, dentro da igreja. Peço para que você abra a sua Bíblia, meu amado, minha amada, num salmo conhecido, famoso, Salmo 23. Vamos ler juntos todo o Salmo 23, por favor. Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Senhor Pai amado, agradecemos, damos graças a Ti, Senhor, para estarmos na Tua igreja, Pai, para meditarmos, falarmos da Tua palavra, Senhor. Senhor, abençoe a vida de todos os meus irmãos, minhas irmãs, Senhor, que eles consigam, Pai, junto comigo, Pai, abrir os nossos olhos espirituais, que o Espírito Santo fale conosco, com o nosso coração, Senhor. E a mim, eu peço para que seja um instrumento nas mãos do Espírito Santo, Pai. Me abençoe, Pai, e me guie, Pai, para a Tua vontade, para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos, o Salmo 23 é um salmo bem conhecido, é um salmo bem discutido, bem estudado, até quem não é cristão conhece o Salmo 23, pelo menos algumas passagens. Vários pastores já falaram, vários pastores falam e falarão do Salmo 23. Mas a reflexão que eu quero deixar aqui hoje, para mim e para você, é a seguinte: será que nós conhecemos o Salmo do pastor ou conhecemos o pastor do Salmo? Conhecemos o Salmo do pastor ou conhecemos o pastor do Salmo? Mais do que lembrar as promessas de Deus como bom pastor, o Salmo nos fala da experiência de Deus, da experiência com Deus. Não é apenas uma declaração do cuidado de Deus para comigo, para contigo, do que Ele faz por nós, mas é uma declaração espiritual. Não é uma declaração de fartura material, não é uma declaração que diga que você, que eu somos pessoas totalmente defendidas e que não teremos nenhum tipo de problema no mundo. Pelo contrário. O Salmo do rei Davi, o Salmo 23, que na sua poesia é um poema hebraico, Davi colocou essa poesia com 51 palavras para falar do seu relacionamento com Deus, para falar da sua relação com Deus em apenas 51 palavras, para expressar o seu caminho com Deus, a sua realização espiritual com Deus. Deus não pode ser definido, mas Deus pode ser vivenciado, Deus pode ser percebido, Deus pode ser experimentado. E nessa poesia, Davi relata exatamente isso. Se perguntássemos a Davi, o que é Deus? Fala de Deus para mim. Davi, como é que é o seu relacionamento com Deus? Davi falaria todo o Salmo 23. Nós podemos ler esse salmo de uma forma bastante categórica, palavra por palavra, verso por verso, para a partir dali a gente dividir dentro do pensamento ocidental, olha, essa palavra quer dizer isso, essa palavra quer dizer aquilo, aí nós vamos perceber que os princípios doutrinários, os princípios conceituais
Que princípios são esses? Deus é o nosso suprimento, Deus é o nosso descanso, Deus é a nossa direção, Deus é a nossa segurança, Deus é o nosso consolo, Deus nos honra e Deus nos dá longevidade. São as 7 bênçãos de Deus. Mas eu convido você hoje, nessa noite de quinta-feira, a pensar um pouco diferente. O Salmo 23, ele é uma poesia da história de um homem que relata a sua trajetória pessoal. Então eu convido a você para que a gente pense um pouco sobre a vida do rei Davi. Nessa poesia, nós temos 3 ambientes. No primeiro ambiente, nós temos o campo. No primeiro ambiente, nós temos o pasto. No segundo ambiente, temos o vale da sombra da morte. E no terceiro ambiente, nós temos a casa do Senhor. Nós temos o banquete. Então, queridos, trabalhar com você passo a passo. Como Davi foi conhecendo Deus, Davi foi experimentando Deus ao passar de um ambiente para outro, do pasto para o vale e do vale para a casa do Senhor. Davi saiu de uma fé particular, de uma fé pessoal e transbordou, foi para uma fé que fala sobre si, que fala sobre sua vida e que fala sobre Deus. Então eu gostaria de agora reler com você o verso 2 e o verso 3 do Salmo 23. Verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nesse primeiro ambiente, Davi é um jovem garoto. Davi é um pastor que cuidava das ovelhas do pai. Davi caminhava pelas veredas do deserto para chegar até o oásis. Antes do sol nascer, Davi caminhava pela escuridão para que pudesse levar as suas ovelhas para a grama fresca, que pudesse levar as suas ovelhas para o alimento, para o alívio, para a proteção, o rebanho ficando pleno, o rebanho ficando satisfeito, alimentado. Essa é a referência que Davi pegou da sua vida para falar de Deus. Se a ovelha é cuidada por Davi, Davi vai ser cuidado por Deus. E não só Davi, você é cuidado por Deus, eu sou cuidado por Deus. Então, nesse momento, nesse primeiro ambiente, Davi tinha a provisão de Deus. Davi estava de barriga cheia, tudo paraíso, tudo perfeito. Davi diria para você, se você perguntasse, Davi, o que é Deus? Como é que é a sua relação de Deus com você? Davi diria, Deus faz da minha vida o paraíso. Deus faz um oásis no deserto. Deus faz as águas calmas. Está aqui no meu lado. Minha vida é tranquila. A minha vida é um mundo cor-de-rosa. A minha vida é uma bolha de segurança. Eu estou protegido. Eu tenho refrigério. Eu levo a ovelha para a água. E a água, meus irmãos, minhas irmãs, para a ovelha não é apenas para beber. A ovelha, quando ela está suja de lama, aquela lama, quando endurece, aquela lama faz uma espécie de armadura e a ovelha não consegue respirar. Então, quando um pastor leva uma ovelha para a água, além de beber, é para tirar a lama. E a ovelha que está toda oprimida, a ovelha que está com aquele peso da lama, respira. É o refrigério. É o refrigério da ovelha. É o refrigério da alma de Davi. É o que Davi diz para você, é o que Davi diz para mim. Davi diz isso. Eu pastoreio o rebanho do meu pai, eu sei os caminhos para o oásis, eu sei para onde levar as ovelhas. Mas tudo isso muda. Tudo isso muda no poema de Davi, no verso seguinte. Vamos ler agora o verso 4. No verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam.
No primeiro momento, Davi, quando houve um vale, falar sobre o vale da morte, poderia ser um obstáculo que eu vejo, poderia ser um obstáculo que eu consigo superar, que eu consigo resolver. Davi já tinha enfrentado obstáculos, Davi já tinha enfrentado problemas cara a cara. Eu peço para que você pegue a sua Bíblia e vamos ler o primeiro livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, verso 36. 1 Samuel 17, verso 36. Assim está escrito: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi já tinha matado um urso. Davi já tinha matado um leão. Então, o vale da sombra da morte pode parecer um leão que eu vou resolver fácil, eu pego minha funda, assim como eu matei o Golias, assim como matei o gigante. Só que o vale é muito pior do que isso. O Davi menino tinha um mundo em ordem, o Davi menino tinha ordem e tranquilidade, só que um dia Davi se viu diante de um gigante. Davi se viu diante de um gigante, mata o gigante, vai para Jerusalém, não volta para sua casa, e vai para Jerusalém ao lado do rei Saul, no carro do rei Saul. E esse menino começa a receber louvores, esse menino começa a receber aplausos, esse menino vira uma espécie de celebridade, um influenciador, como diríamos nos dias atuais. Esse menino agora, ele entra no palácio do rei, e ele toca a harpa para o rei, que é um rei muito complicado, uma mente muito perturbada, poder dormir. Este é o menino Davi, que estava ali com as ovelhas, agora está no palácio do rei, tocando harpa para o rei dormir. Só que tudo isso vai mudar. Tudo isso vai mudar porque o rei começa a dar sinais de que não gosta mais de Davi. E Davi talvez nesse momento diga para você: olha, eu lembro que um profeta me ungiu quando eu era mais novo, um profeta me ungiu e eu acho que esse rei aí está com uma cisma comigo, uma inveja, uma raiva de mim. Esse rei está tentando tirar minha vida. E esse rei vai me lançar lanças, vai tentar me matar. Vamos voltar para Samuel, mas agora no capítulo 18, no verso 11. Samuel, 1 Samuel 18, 11. Assim diz: encravarei a Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Tetas do rei Saul, flechas do rei Saul sobre Davi. Eu acho estranho, porque Davi é um cara muito desligado, né? O que Davi recebia de seta tocando harpa, e ele se desvia, a ação do Senhor, e Saul com a vontade de matá-lo. E aí tudo mudou na vida de Davi. Com a ajuda do filho do rei que quer matá-lo, um grande amigo, Jonatas, Davi diz para você o seguinte: eu parei numa caverna. Eu parei numa caverna escura. Acabou o pasto, acabaram as águas frescas, e eu me vi fugindo de um rei que me jurou de morte. Eu paro numa caverna onde eu encontro pessoas muito estranhas, pessoas fugitivas, como eu, pessoas endividadas, pessoas cheias de problema. Eu agora estou cercado por essas pessoas numa caverna fria, sem o pasto, sem as águas, sem o louvor, sem o canto, sem a harpa, sem nada disso. E com essa gente que está comigo na caverna, eu agora sou chamado de líder dos rebeldes. Eu agora, Davi dizendo para você, eu acordo no meio da noite, com medo, o medo da morte. Medo da morte todos os dias. Davi diria para você: eu fiz uma mudança na perspectiva do olhar que eu tenho com Deus. Que Deus é aquele que me colocou no pasto e agora me coloca numa caverna. Eu não consigo mais entender esse Deus. Eu estava num pasto, depois eu fui para um palácio e agora eu estou como um fugitivo. Eu, Davi, não consigo ver Deus agora. Eu, Davi, estou no vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte, meu irmão, minha irmã, é uma sensação de não ter Deus.
E esse vale da sombra da morte está no dia de hoje. O vale da sombra da morte está no nosso cotidiano. O vale da sombra da morte está ao nosso redor, dentro da igreja e fora da igreja. O vale da sombra da morte acontece, por exemplo, com uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer. E o tratamento de câncer deu tudo certo. Mas o médico fala para aquela pessoa, daqui a 6 meses você volta. Daqui a 6 meses a gente tem que fazer um check-up. E aquela pessoa está no vale da sombra da morte. Uma mãe e uma filha. A mãe faleceu por câncer de mama e aquela filha agora vai ter que fazer exame todo ano. Todo ano ela tem que ver se por acaso tem a doença da mãe. Ela vive no vale da sombra da morte. Uma criança numa escola pública, no Complexo do Alemão, por exemplo, de manhã, no meio de um tiroteio, ao invés de estudar, está se escondendo sob as carteiras, está se escondendo no corredor. Essa criança não estuda, essa criança está tentando sobreviver, essa criança está no vale da sombra da morte. Uma mulher que vive agressões do marido violento, uma mulher que recebe ameaças de um ex-companheiro, ela vive no vale da sombra da morte. Profissionais da saúde que passaram por uma pandemia com um vírus completamente estranho, que passaram por uma pandemia onde não tinha nem vacina. Esses profissionais que nem viam a sua família por conta dos plantões, viveram no vale da sombra da morte. Um policial que sai todo dia de casa para cumprir o seu serviço, que se despede da família. O policial vive no vale da sombra da morte e a sua família também, sem saber se ele vai voltar. Algumas pessoas vivem no vale da sombra da morte por conta da perda de alguém amado, por conta de uma pessoa muito querida. E as pessoas que ficam no vale da sombra da morte por 1 ano, 5, 15, 20 anos no vale da sombra da morte, porque está vivendo esse luto. A morte levou alguém, mas a sombra ficou na pessoa que ficou. A sombra está pairando na casa daqueles que ficam. E essa pessoa que está vivendo esse luto, acredita que a única conexão possível, o elo emocional possível a fazer com quem se foi, é viver a dor, é viver o luto, é olhar para trás, é viver, sentir sempre a ausência com lágrimas. Essa pessoa vai sentir que o luto é necessário, porque se eu não estou vivendo o luto, eu estou ferindo a memória da pessoa que eu amei. Isso não é verdade. E há pessoas que estão no vale da sombra da morte porque acham que mereceram. Há pessoas que acham que são tão transgressoras, tão pecadoras, que não há salvação. Eu tenho que viver nesse vale e daqui ninguém vai me tirar. Dentro desse cenário muito ruim, Davi colocou uma palavra que talvez seja a melhor palavra de todo o Salmo 23. Atravessar. Atravessar é passar. Atravessar é caminhar. Atravessar é ir embora. A sombra está por um tempo, mas virá o sol. A sombra está por um tempo, mas haverá a luz. Davi diz isso para nós. Eu vivi isso, mas houve um dia que meus olhos espirituais se abriram e eu vi que Deus estava ao meu lado com seu cajado. Eu vi que Deus estava me levando para uma vereda para sair do vale da sombra da morte. Eu atravessei o vale, eu caminhei, eu perseverei e saí do vale e fui para onde? Para a casa dele, onde na casa dele tinha uma festa, tinha um banquete, tinha uma unção. É isso que é o mais importante. Atravessar, passar e não ficar no vale da sombra da morte. E eu queria agora ler com você o verso 5 deste Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi agora diz para você, Deus me ungiu na frente dos meus adversários. Há adversários, eles não vão deixar de existir. Há o vale, não vai deixar de existir o vale, mas eu agora estou ungido com aromas,
Eu estou ungido com óleos aromáticos. Eu agora estou na casa do Senhor. Ele me ungiu. Eu sou agora abençoado. Em hebraico isso é Messias. Em grego isso é Cristo. Eu agora estou abençoado. Eu estou ungido. Davi agora é o rei. O Davi agora tem uma coroa legítima sobre a sua cabeça. Não é mais um fugitivo. Ele agora está no palácio. Ele agora tem acesso ao templo. Ele agora voltou a ter a harpa. Davi agora está com o cálice transbordando. O cálice de Davi transborda em abundância. Davi agora tem vida. E vida em abundância. Porque está ao lado de Deus. Quando ele diz, fui ungido na frente dos meus inimigos, ele não tem um coração mesquinho, dizendo, olha, teoria de Zagalo, né? Vocês vão ter que me engolir. Não. Ele não está com essa perspectiva. Davi está dizendo para você o seguinte, passei. Estou agora em outro ambiente. Eu saí agora do vale, passei pelos inimigos, e agora eu não fiquei no vale. É o Davi maduro. É o Davi que está falando comigo e com você na maturidade. É um menino que virou homem. E um homem que virou maduro. Virou adulto. No verso 6, vamos agora, peço para que a gente leia o verso 6 do Salmo 23, o último verso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi, neste verso, diz para você e para mim, eu não estou mais no paraíso, eu não estou mais no oásis, eu não estou no inferno, que é o vale. Sabe o que eu estou fazendo agora? Agora eu estou servindo a Deus. Agora a minha função é servir a Deus. Eu tenho uma responsabilidade. Eu virei rei, mas não é apenas para governar para os meus súditos. Eu virei rei para agora seguir a orientação do Senhor. Eu virei rei porque eu tenho uma responsabilidade com Deus. Deus agora vai me guiar. Não me preocupo mais com rebanho. Eu não me preocupo mais com inimigos. Eu não me preocupo mais com batalhas, pois onde eu estiver, a bondade e a misericórdia me seguirão. Onde eu estiver, a bondade e a misericórdia de Deus irão me seguir, como mísseis teleguiados, direção a mim, como uma abelha diante de uma flor. Bondade e generosidade estarão atrás de mim. Na vida da caverna, na vida ao oásis, na vida ao palácio. Mas o que importa, Davi diz isso para mim, diz isso para você. Eu não estou mais iludido achando que a vida é um oásis. Eu não estou mais iludido achando que a vida é um paraíso. Também não estou mais abalado, achando que a morte ela é para sempre. A morte é eterna. Não. Agora eu tenho um Deus que me ama. Agora eu tenho uma responsabilidade com esse amor de Deus. Eu estou com Deus e Deus está comigo. E eu sei que a bondade e a misericórdia vão me seguir. Sabe por que vão me seguir? Porque Ele é o meu pastor. Ele não foi. Ele não será. Ele é o meu pastor. Essa mudança todos nós temos. A mudança de um Davi jovem, Davi menino, para um Davi adulto e para um Davi mais maduro, maduro na fé. Eu peço para que você agora, mais 2 páginas da sua Bíblia, no Salmo, também muito conhecido, Salmo 30, deve estar 1, 2 folhas depois, Salmo 30, no verso 6, assim está escrito: Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Esse daí é o menino. Esse é o menino que diz, olha, eu mato leão, eu mato urso, eu consigo resolver qualquer parada, estou bem, estou seguro. Mas as coisas mudaram. E as coisas mudaram e Davi chorou todas as noites. Davi rangeu dentes. Davi teve medo.
que aí você agora leia comigo o Salmo 30, mas no verso anterior, o verso 5. Salmo 30, 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O Davi do vale é o Davi do choro, mas agora é um Davi mudando, é um Davi em mudança. Por quê? Porque ele tem um choro, mas agora ele sabe de uma coisa: a alegria vem pela manhã. Deus nos permite ter esperança. Nós temos o choro hoje, mas a alegria virá amanhã. E por que a alegria virá? Porque o Senhor é o meu pastor. É o verso 1. Eu convido você agora a olhar junto comigo esse salmo à luz do Evangelho. Esse salmo a partir de Jesus. Vamos pegar o Evangelho de Lucas. Pegue a sua Bíblia e abra em Lucas, capítulo 22, verso 24. Uma passagem que muita gente conhece. 22, 44. Lucas 22, verso 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. Quem orava? Cristo Jesus. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Bom, Jesus teve inimigos. Jesus teve aqueles que o crucificaram, Jesus teve aqueles que o cuspiram, Jesus teve aqueles que o negaram, Jesus teve aqueles que o traíram, Jesus teve aqueles que fugiram, Jesus teve tudo isso. Jesus passou por todas as dores possíveis que jamais poderíamos pensar em passar. Jesus passou nesse momento em que ele está chorando sangue, ele viveu o vale da sombra da morte. Porém, Jesus tem Deus Pai Celestial. Deus preparou para Jesus uma morada, um lar com banquete. E Jesus agora passa a ser o nome sobre todos os nomes. Jesus é aquele onde os joelhos se dobrarão e as línguas confessarão. Jesus agora diz também para mim e para você: eu triunfei sobre a morte e eu estou esperando você. Sabe por quê? Porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Venha para o banquete comigo, venha cear comigo, venha para a festa comigo. Eu estou te esperando, eu venci a morte. O Salmo é esse caminho. O Salmo 23 é esse caminho para uma experiência com Deus, uma experiência madura. É uma experiência madura que sabe desfrutar do oásis quando há oásis, dos pastos quando tem pastos. Por exemplo, a gente agradece, até constrangido nos dias de hoje, a Deus, quando a gente tem o que comer. Quando a gente tem uma mesa que tem algo para comer no momento em que tantas pessoas passam fome. A gente agradece a Deus um pequeno pasto, um pequeno oásis, que é ter um edredom numa noite de frio, um cobertor numa noite de frio, um teto num dia de chuva, um ar-condicionado para ligar ou um ventilador nas manhãs e tardes de calor. Isso até nos coloca incrédulos diante de tantas bênçãos de Deus e ficamos constrangidos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma fé madura, porque a fé não pode se abalar quando a sombra da morte passar pela nossa casa, quando a sombra da morte passar pela nossa vida, porque nós não podemos cobrar de Deus: Deus, você me tirou do oásis para me colocar numa caverna. Você me tirou do oásis, do pasto, para me colocar no deserto, para me colocar fugitivo. A vida não é assim. O papel de Deus não é nos poupar nem da morte, nem do vale da sombra da morte. O papel de Deus é nos acompanhar no vale da sombra da morte. É para que não fiquemos lá. O papel de Deus é estar ao nosso lado, nos motivando, porque nós vamos nos desanimar, nós vamos nos enfraquecer, e a nossa força está em Deus.
Deus está do nosso lado. Esse é o papel de Deus, nos dar ânimo. Sabemos que teremos aflições, provações, mas temos que ter o bom ânimo. Essa é a promessa de Deus. Ele nos dá coragem. Deus nos dá coragem. Deus nos dá fé. Uma fé madura, porque Deus é o meu pastor. E nada nos faltará. E temos que experimentar essa unção. Temos que experimentar a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. E nós temos um papel para cumprir. Nós temos uma missão para cumprir. Uma missão para honrar. A gente não pode ficar no oásis, porque há um mundo inteiro aí fora para ser cuidado. Não podemos ficar confortáveis no oásis. Também não podemos ficar abatidos. Também não podemos ficar desanimados no meio do vale, sem sair dele. Por quê? Porque nós temos um óleo sobre as nossas cabeças. Nós temos a unção, nós temos o perfume e nós temos uma missão. Vamos ver que missão é essa. A missão está em Lucas 4. Lucas 4, verso 18. O que Jesus diz para nós, citando Isaías? Lucas 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito do Senhor nos ungiu para que anunciássemos as boas novas aos pobres, para que nós dessemos liberdade aos cativos, para que nós dessemos visão para aqueles que estão cegos. Essa é a nossa tarefa, essa é a sua missão, essa é a minha missão, essa é a missão da igreja. O Espírito do Senhor está sobre nós para isso e temos que servir a Deus, pegarmos como a coroa de Davi, colocarmos na nossa cabeça e dizer, temos responsabilidade. Temos a responsabilidade de liberar os cativos, de dar visão para os cegos, de trazer o Evangelho. Deus não quer que a gente despreze os nossos inimigos, os nossos adversários, aquele que a gente não gosta, aquele colega de trabalho, aquele vizinho. E, infelizmente, às vezes até a pessoa da própria igreja, que a gente não tem muita simpatia. Deus não quer que a gente faça isso. Isso não é correto. Por quê? Porque nós vivemos com bondade e misericórdia. E eu pergunto para você e pergunto para mim, como é que eu vou saber que a bondade e a misericórdia estão comigo? Chegaram até mim como os mísseis teleguiados. Quando eu trato com bondade e misericórdia o meu semelhante. Quando eu trato com bondade e misericórdia o outro. Quando eu trato com bondade e misericórdia quem está ao meu lado. Meu irmão, minha irmã, caso hoje você esteja no vale, não tenha medo, tenha coragem, tenha fé. Uma das coisas mais maravilhosas que existem é quando uma pessoa acorda de manhã no dia seguinte e vai cuidar dos seus afazeres, vai tentar viver a sua vida com dignidade, vai fazer a sua tarefa. Esse acordar, esse cuidar dos seus afazeres, cuidar das suas tarefas, é não ficar no vale, é ter fé. Acordar todos os dias, ser grato e fazer o que tem que fazer é uma demonstração de fé. E isso que nos interessa na nossa relação com Deus. Pode haver sombra, mas não importa. Eu viverei o dia seguinte. Pode haver sombra, mas eu acredito na promessa. E a promessa é de vida. E vida em abundância. Davi diz, eu viverei, mas eu viverei sem medo. E sabe por que eu viverei sem medo? Porque a minha fé é madura. E no verso 4 ele diz, tu estás comigo. Tu estás
comigo. Esse verso é muito importante, porque se eu tenho a promessa é porque tu estás comigo. Se eu tenho a provisão, tu estás comigo. Se eu tenho refrigério, porque tu estás comigo. Se eu caminho pelo vale e saio do vale, tu estás comigo. Se eu desfruto do banquete, tu estás comigo. Se eu tenho a bênção, tu estás comigo. Ele está contigo. Deus está conosco. O Senhor é contigo. E o que nós temos que fazer é deixar o óleo ser derramado sobre a nossa cabeça e o perfume de Deus exalar dos nossos poros, sair da nossa pele e nós inundarmos o mundo com o perfume de Deus. Amém.